Fala pessoal, fim de ano chegando aqui e aí fica aquela sensação de retrospectiva, da gente relembrar os momentos mais importantes da Trading Flow. Então a gente teve a ideia de documentar isso num bate-papo aqui com o nosso CEO, Djair Oliveira. Fala, Djair. Beleza. Vamos para um bate-papo aqui totalmente não combinado e com algumas perguntas que não foram ensaiadas aqui. Vamos ver como é que o Djair vai se sair nessa aí. Djair, vamos começar falando do ano de forma cronológica. Em janeiro, a gente estava lá onde você morava, na tua antiga residência, naquele apartamento que tinha uma estrutura legal para a gente gravar uma vez por semana e tal. E ali a gente tinha acabado de sair também do nosso escritório físico e a gente iniciou um sistema praticamente total de home office na empresa. Praticamente a gente se reuniu uma vez por semana só para gravar e produzir os conteúdos de mídia e tal, mas a empresa como um todo funcionava ali para valer no home office. Como é que foi essa experiência para você? Você acha que deu certo, não deu? Conta um pouquinho para a gente. Cara, o home office divide opiniões, né? Algumas empresas e alguns CEOs aí compartilham de opiniões bem divergentes em relação a isso. Eu acho que isso, para mim, a impressão que ficou é que o modelo híbrido funciona bastante. Porque o home office, ele exige que a pessoa seja profissional, seja organizada para poder, de fato, tá entregando resultado. E conosco, assim, a impressão que eu tive é que teve um grupo de pessoas que passou a entregar muito mais no home office, questão de adaptação e organização, se deram bem com essa forma de trabalho, e já outras pessoas, e eu digo até que nem voltado ao lado pessoal de cada pessoa, mas ao lado mais setorial mesmo. Existem grupos, setores dentro da empresa que precisam estar realmente presentes para que haja essa evolução constante, haja sempre um entrosamento. Então, eu acho que o modelo híbrido ele é perfeito e para alguns setores, obviamente, e eu acho que isso acabou servindo de aprendizado para que a gente pudesse conhecer um pouco mais a atuação da empresa e como que a gente pode estar sempre fazendo para melhorar e entregar um melhor resultado. O setor é importante, né? Cada setor, como você falou, acho que alguns setores não podem ser home office, né? Cai muito a produção e algumas pessoas também, né? Lembrei do setor, algumas pessoas se dão bem ou não nesse sistema. Particularmente, na minha visão, foi uma época que a empresa produziu muito. A gente estava numa sintonia muito forte, tinha os discordes, aquelas conversas, reuniões e tal. Foi um período que eu acho que, pelo menos a parte que eu atuo, a gente produziu bastante e outros setores realmente a gente sentiu a necessidade, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Só para a gente deixar registrado, 26 de janeiro foi ao ar nosso primeiro depoimento de um operador no nosso Instagram. Primeiro aprovado num teste, foi quando a gente lançou em 26 de janeiro. Em janeiro / fevereiro ali a gente mudou nossa logo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente mudou a nossa identidade, você acha que valeu a pena, não valeu, deu certo? Sim, na verdade a gente vem sempre evoluindo, né? Isso é importante frisar, porque essas mudanças que nós fazemos, ou melhor, fizemos no decorrer de 2023, foi devido ao fato da nossa evolução. A Trade Flow cresceu muito rápido, né? Então, a gente teve que se adaptar constantemente a alterações, mudanças. E ela não só cresceu, mas ela acabou inovando também dentro do nosso segmento. E esse fato de estar sendo precursor de uma mudança faz com que a gente lide com determinados cenários que a gente não havia se programado. Então, a gente teve que estar mudando não só a nossa identidade visual, mas também a nossa forma de atuar, a forma de se relacionar com o cliente. E a gente continua nessa pegada, principalmente aprendendo com os nossos próprios erros. Eu acho que isso que faz a diferença, faz a Trade Flow continuar sempre rumo a um crescimento, porque a gente leva muito em consideração o feedback do cliente. Então, qualquer mudança, desde uma logo, é para impactar e se comunicar melhor com o cliente. E aí a gente mudou site, mudou camisa, mudou tudo, deu uma cara nova, né? A gente lembra muito dessa época. E tá mudando de novo. Cara, eu aprendi muito com você a pensar grande. Tu é um cara que pensa grande, tu nunca pensa pequeno em nada que você faz. Tem até um episódio de uma foto emblemática, tá lá no meu Instagram, pedi pro Lucas soltar aí. Muito legal. Quando você, lá no nosso primeiro escritório, falou assim, tô bolando aqui um plano que eu vou quebrar os nossos concorrentes. Foi. Essa foto pra mim foi emblemática, porque, primeiro, a tua frase, na época eu pensei, caramba, ele pensa grande. E segundo, porque, sem querer, eu saí nessa foto. Sim. Então é uma foto que me marcou muito. Lucas, posta aí essa foto, por favor.
Então tu sempre pensou grande. E outra atitude tua, nesse ano de 2023, que para mim foi pensar grande, foi o Polo, que aconteceu mais ou menos ali em fevereiro desse ano, que você resolveu, né, abrir aquela promoção com o Polo. Sim. Da onde você tira essas inspirações, de onde você tira essas sacadas, porque são boas sacadas, né? E Cara, o Polo marcou muito esse ano aí também. Eu acho que o líder, né, de um movimento, ele tem que ser o primeiro a acreditar no seu negócio. Então, se eu não acreditar 1000%, cara, ninguém vai acreditar mais do que isso. Então, eu tenho que ser o primeiro a me lançar. E eu sempre coloquei muita fé no nosso trabalho e não só isso, a gente tem um resultado. Então, a gente avança, obviamente, mas a gente sabe o que está fazendo. Então, quando a gente resolveu fazer aquele sorteio lá do Polo, surpreendeu todo mundo, né? Inclusive todo mundo da empresa, vendo aquela movimentação. Mas foi algo que valeu muito a pena. A gente não só vai fazer algo semelhante agora para os próximos meses, mas digo que até maior, porque a gente tem esse espírito mesmo de buscar sempre ser agressivo e entregar mais e fazer mais para os nossos clientes. Então aquilo ali foi apenas uma gota ali daquilo que a gente é capaz de fazer, acreditando nos nossos projetos. Foi muito legal. O Polo marcou uma época, né? Ó, nessa época do ano também, mais ou menos fevereiro, março, a gente estava com a nossa sala ao vivo. Fala um pouquinho aí da tua experiência na sala ao vivo, o que você achou? Cara, foi legal, não foi? Aquilo ali foi um diamante entregue na mão das pessoas que tiveram acesso. Infelizmente as pessoas ainda não conseguiram ter a real percepção de valor de você estar num ambiente com profissionais, com pessoas que de fato sabem o que está fazendo. Então a gente acabou vendo uma adesão um pouco baixa, né, em relação ao número de operadores que a gente tem na nossa mesa. Porém, as pessoas que realmente estavam ali engajadas acabaram sentindo muito quando a gente resolveu tirar esse projeto do ar. Então é um projeto que eu gostaria muito de voltar. Você, inclusive, acabou sendo muito elogiado, né? Quando eu encerrei, teve gente se emocionando lá por causa disso. Mas é um projeto que eu gostaria, sim, de voltar. Eu acho que a gente só tem que estruturar melhor a forma como a gente apresenta isso para que as pessoas realmente possam ter a percepção de valor agregada nesse projeto. E certamente eu acho que foi algo muito importante para aquele momento, mas é uma coisa que fica latente ali que a gente deve, em determinado momento, voltar com esse projeto. Marcou a época também mesmo. Aí, você se mudou, em termos de moradia, tu foi para um dos melhores lugares ali do Rio de Janeiro, pô, uma casa, não tem nem comentários para falar daquela casa, e ali acabou sendo um home office para você, mas office também, onde a gente se instalou por alguns meses, né? Fazendo ali uma espécie de encontro semanal também. E ali surgiu a nossa conta alavancada. Né? Um pouquinho antes talvez, mas mais ou menos nessa época aí foi onde a gente mais surfou aí, né, no sucesso da Trading Flow. Da onde surgiu essa ideia e como é que é o teu processo criativo? Tu está em casa, lendo uma revista e, vem a ideia, fica pesquisando. Onde vem as suas ideias aí para inovar? Cara, eu gosto muito de ler, né? Acredito que deve ter sido por isso que você mencionou essa questão. Mas eu penso muito em tudo que eu estou envolvido, que eu estou fazendo. Eu gosto muito de fazer reflexões e gosto muito de fazer conta também. Então, quando a Trade Flow iniciou, ela basicamente a parte do risco ficava sobre o meu gerenciamento. Era eu que ficava ali controlando a entrada e saída de clientes. É tarde da noite, né? Alocando operadores e tal. Então, a gente foi, obviamente, traçando ali estatísticas, traçando parâmetros. E eu comecei a ver que existia a possibilidade desse encaixe, né? Desse modelo de ingresso sem avaliação. Era uma coisa que até já foi explorado lá fora, porém não era algo ainda aqui, algo que ocorria aqui no Brasil. Então, quando a gente trouxe isso, teve, obviamente, um número de adesão absurda. As outras mesas demoraram um pouco a entender como é que esse sistema funcionava e só entraram coisa de 3 meses depois ou até um pouco mais. O estrago já tinha sido feito, né? A gente já tinha praticamente tomado o mercado, passamos a ser a maior mesa em número de operadores conectados. É um dado real isso. E essa ideia veio pelo fato de eu estar ali envolvendo. As pessoas às vezes não sabem, mas antes de começar uma mesa proprietária, eu sempre fui um operador de mercado. Então é por isso que a gente sempre falou, a Trading Flow é feita de trader para trader.
Então, eu estou diretamente envolvido nesse mundo. Então, quando eu vejo ali o case, o business, eu também levo em consideração aquilo que vai ser bom para o operador. Eu vejo sempre o outro lado. Então, a ideia surgiu disso. Eu acho que seria muito difícil uma pessoa que está tocando uma mesa proprietária, está liderando um projeto como esse, que não opera de fato, conseguir extrair as ideias que a gente consegue, porque é só vivenciando isso na prática que você consegue trazer esses benefícios. Um amigo meu fala que não tem muita credibilidade o pediatra que não é pai ou mãe, né? É um pouco isso que você está falando. Basicamente. Remediar o filho dos outros é sempre mais fácil, né? Exatamente. Mas vem cá, falando um pouco sobre operar, só para aguçar a curiosidade do pessoal aí. Um dado curioso, você já fez mais de 7 dígitos em um mês? Já. Já alcançou essa marca? Já. Pessoal, não é brincadeira, não. É para poucos. E você acha que todo mundo que está nesse meio opera? Ou você acha que os que dizem, né, que operam? Você acha que tem muito famoso 7-1 aí nesse mercado? Isso é até ruim, né, de se falar, porque por mais que exista aí no mercado uma competição por audiência e as pessoas tenham prazer em criticar ou apontar quem faz, quem não faz e tudo mais, o cara que é bom, o cara que não é. É ruim, porque de certa forma a gente está ligado a esse setor e isso acaba, na verdade, destruindo o nosso ecossistema. Mas, de fato, existem muitas pessoas que estão por aí. Algumas que a gente até acabou se surpreendendo nesse ano, mas a gente teve pessoas famosas passando pela nossa mesa e, de fato, não é aquilo que realmente a gente imaginava que fosse. Só que, cara, a gente segue o jogo, eu não sou o cara que fica levantando essas questões para criar polêmica em cima disso. Eu acho que o mercado já está poluído demais nesse ponto. Você é um cara muito low profile, né? Você é um cara muito tranquilo. Eu te conheci e te segui por isso. Porque é o contraste com a galera do croissant, com a galera que fica ostentando. Você tinha uma moto que mostrava que você tinha grana e em poucas atitudes você mostrava que tinha grana. Eu falo, esse cara tem mesmo, porque parece que é de verdade e tal. Então, isso é uma coisa que eu acho que também o sucesso da Trading Flow passa um pouco por isso. Porque a tua imagem como operador se construiu dessa forma. Quem te segue desde lá de trás de Jair Especulador sabe disso. E você... Tá bom, nessa reta final a gente teve essa questão do carro, da Porsche, que era um sonho teu e não tem nada de errado nisso. Quando a gente é contra a ostentação, não significa que você não vai ter nada. Você tem que andar de carroça, né? Você teve o seu carro, tá tudo certo, realizou sua vontade. Mas, de uma certa forma, eu acho que a Trading Flow, ela passa isso. Né? Um pouco do tipo, é possível você vir de baixo, você sempre fala que veio de baixo e conquistou o seu espaço e tal, e não é aquele papo furado, né? Você construiu isso. É uma linha, né? Eu acho que o mercado de lançamento digital, o marketing digital em si, né? Ele acabou se misturando muito com o mercado de day trade. Então, hoje existe uma confusão quando se envolve essas questões. E, obviamente, pessoas que já foram enganadas ou passaram por algum tipo de problema acabam criando uma visão cética em relação a isso. Mas eu sou o tipo de cara que eu levo a minha vida sem ter que ficar mostrando muito ou provando alguma coisa para as pessoas. Eu não sou muito ligado a isso. Eu acho que é uma coisa que eu consigo carregar porque, na verdade, eu nunca fui muito apegado a nada. Então, você não é materialista, então? Cara, todo mundo tem vontade de ter um carro maneiro, uma moto maneira. Eu sempre tive, já tive vários, mas eu não sou apegado a isso. Então, eu acho que isso é o verdadeiro motivo de eu não ser tão preso a essa questão da imagem. Eu posso estar hoje com um carro de 5 milhões de reais, amanhã posso andar no carro de 100 ou de 20, não sei. Para mim não faz diferença. Eu quero estar pleno, o mais importante é a minha família estar bem, eu estar bem com as pessoas que eu convivo. E, cara, o dinheiro, ele vai e vem, né? Então, você não tem que ficar muito preso a isso. Eu sou muito mais focado no resultado e eu tento passar esse espírito para a empresa, né? Então, porque o mercado, a gente aprende isso no trade, né? O mercado é sazonal. Então, você empreender também é a mesma coisa. Você tem momentos muito bons, momentos de dificuldade. As pessoas também são assim, né? Tem pessoas que vão ter um momento que vão estar em alta, daqui a pouco... E aí você segue o jogo, cara. Agora, se você for muito preso a isso, você acaba não sendo resiliente o bastante no momento que tem que ser, porque você está acostumado só com um cenário bom, um cenário favorável. E o que define o sucesso no longo prazo é o quanto você resiste no momento de dificuldade. Beleza, certeza. Falando agora um pouquinho sobre o Forex, que você tem, eu sempre falei, você tem esse lado arrojado, pensa grande,
Eu sou um pouco mais conservador do que você, e até a gente comentou lá atrás, que eu falo, cara, a gente deveria fazer, de repente, num outro momento e tal. A gente teve essa conversa uma vez. E o Forex, a gente está com novidades para ele em breve. A gente tirou um pouquinho do ar porque a gente teve um problema, questão de corretora e tudo mais. Fala um pouquinho por que você gosta do Forex, por que você quer expandir a Trading Flow para esse mercado. Eu acho que ter uma outra opção além do mercado brasileiro é o mínimo, né, a ser pensado. Isso eu falo como trader, como operador. E como empresa, a mesma coisa. Mas o Forex, ele te dá a oportunidade de você operar fora da janela que o brasileiro está acostumado, né, que é mais ou menos ali de 9 às 11, 9 ao meio-dia. Então o Forex é um mercado que gira 24 horas praticamente. Isso dá uma oportunidade para quem, obviamente, precisa conciliar um emprego convencional com o momento no mercado. A maioria das pessoas trabalham no horário comercial que o mercado está funcionando. Então, o objetivo é a gente poder ampliar essas oportunidades que a gente busca trazer, né? A mesa proprietária, ela está aqui para trazer oportunidade para as pessoas, de fato, conseguirem alcançar seus objetivos. E ter um ativo, né, ou ter um mercado que a pessoa possa operar em outros horários é fundamental, é o mínimo. Se você estivesse começando hoje, você operaria para uma mesa proprietária? Ah, com certeza. Não é papo de vendedor? Não. Acho que ajuda mesmo. Eu acho que assim, a tendência, e isso é certo, a tendência é as mesas proprietárias que de fato se ajustarem e conseguirem mostrar seriedade, entregar melhores condições para os operadores, são elas acabarem se tornando o primeiro acesso de qualquer pessoa que queira iniciar no mercado financeiro. Porque não faz sentido você pegar teu patrimônio, colocar ele 100% em risco, se você pode pegar um percentual bem menor dele, fazer uma avaliação, entrar numa mesa proprietária e ter muito mais oportunidade. E além disso, suporte. A mesa proprietária, ela está ali, ela controla teu risco, ela define o que você pode e o que você não pode fazer. Então vence aquela questão de disciplina, que quando eu comecei lá atrás era uma coisa muito falada, era o psicológico e a disciplina. Essas eram duas coisas que pesavam. Então a mesa proprietária, ela já vai cuidar desses pontos, então não faz sentido. Você já foi indisciplinado no mercado? Acho que todo mundo já foi, né? É difícil superar isso, falta de né? orientação, É verdade. você achar que você vai ficar rico porque acertei o jeito e tal. E no mercado não existe essa coisa de agora virei a chave. Não existe uma virada de chave. Você dorme hoje, amanhã você acorda consistente. Não existe. Isso é um processo. Você precisa ter versatilidade, você precisa aprender aprender com as sazonalidades do mercado. Se você achar que você vai encontrar uma única técnica ali, um único jeito de operar e você vai passar anos aplicando somente aquilo ali, um setup, né? Isso não vai funcionar. O que funciona é você ter um estilo operacional. Isso sim, você pode ter isso bem definido e, obviamente, você vai conseguir extrair resultado no longo prazo. Eu digo que operar é igual, eu sempre fiz essa analogia, né? É igual um surfista, por exemplo. O mar pode-se dizer que ele é aleatório. Hoje tem onda, amanhã pode não ter, depois da manhã pode ter uma ressaca. A gente nunca sabe o que vai acontecer. É verdade. Agora, o que se sabe é que em determinado momento existem ondas, em outro momento não. O surfista, ele entra lá e ele pode ser consistente no surf. Se fosse assim, a gente não teria pessoas aí como Gabriel Medina e outros. Esse cara é consistente, mas ele aplica uma única forma de, sei lá, entrar no mar. Não, existem vários modos ali. Então, dá para ser consistente no mercado, só que você precisa ter um estilo. Não adianta você achar que de um jeito só você vai fazer aquilo ali. Então, basicamente é isso. E aí, mais ou menos ali no meio do ano, a menina dos olhos de ouro da Trading Flow teve fim. Foi o fim da conta alavancada. Nós passamos por um momento de turbulência na empresa. Para quem não sabe, foi um momento ali de turbulência mesmo, né? De altos e baixos. Passamos, talvez pela primeira vez, por grandes dificuldades, onde o grupo se uniu, né? A gente decretou até em um determinado momento o fim do home office ali para tentar suprir as demandas e tal, e se apoiar emocionalmente e tudo mais. E aí, por que você acha, do que você puder falar, que a gente teve que encerrar e fala um pouquinho pra gente da tua visão nesse período de dificuldade. Foi um período assim, a gente estava faturando muito com vendas, né? E
todo mundo ali animado com aquilo, fazendo repasses estratosféricos, coisa que ninguém nunca tinha visto aqui no Brasil. A gente se orgulha muito disso, né? Certamente a gente impactou positivamente a vida de muitas pessoas. Porém, a gente tem ainda um problema aqui que hoje a gente está conseguindo chegar no momento de sanar esse problema, que é a falta de tecnologia, né? A gente não tinha tecnologia suficiente para suportar o número de operadores que a gente colocou dentro da nossa mesa. Quando precisava de suporte, por exemplo, o suporte vinha até nós, a gente não tinha uma pronta resposta. Isso não digo nem que é culpa dos nossos parceiros, é porque, na verdade, nenhuma mesa cresceu, tanto que a 3G Flow cresceu, para ter essa demanda. Então, ninguém estava pronto, o mercado não estava pronto para essa demanda. Obviamente, a gente, quando encerrou, foi uma decisão difícil, foi uma decisão que eu tive que tomar essa decisão, partiu de mim. Contrariou muitas pessoas dentro da empresa, até algumas orientações jurídicas. Exatamente. Você foi peitudo mesmo. E falei, não, vamos tirar do ar e... Enfim, mas foi óbvio que eu analisei aquilo ali no médio e longo prazo, e eu sabia que em determinado momento aquilo ali ia dar um problema. E aí, obviamente, também nós tínhamos caixa para poder cobrir essa operação, porque nós estávamos lidando com mais de 4.500 operadores ali, conectados, e um encerramento de entrada de recursos. Né? A gente tinha que manter esse recurso ali pela nossa própria mesa, conseguimos manter. Mas tivemos muitas reclamações, normal. Isso é uma coisa que a 3G Flow já aprendeu bastante. Óbvio que, assim, você só não vai desagradar alguém se você não fizer nada. Verdade. Então, a gente já passamos por muitos cenários de dificuldades em relação a isso. Mas, por outro lado, isso tudo se deu porque a gente teve a coragem de sair na frente e buscar criar um ambiente de fato favorável aos operadores. E foi coragem também sair, tirar o time de campo foi um ato de coragem. Coragem e humildade, né? A gente reconhecer, cara, isso daqui em determinado momento vai dar problema. Mas nós não paramos, nós fomos atrás da tecnologia, começamos a buscar parceiros, começamos a buscar todas as possibilidades. Hoje eu posso dizer que nós já encontramos a solução para isso, ela já está sendo finalizada, não é nem desenvolvida, ela está sendo finalizada. E muito em breve a gente vai voltar. A conta alavancada vai voltar? Vai voltar com esse modelo, e um modelo até melhor. A gente não só vai trazer a conta alavancada, mas a gente vai trazer outros produtos que são possíveis pelo fato da gente ter a tecnologia em mãos agora. Certo. E me diga uma coisa, depois que a gente superou esse momento de dificuldade, a empresa se estabilizou de novo, né? A gente conseguiu sanar essa pane aí e tudo mais, você fez uma viagem. Sim. Uma viagem emblemática, você foi para fora do país, foi a primeira vez que você saiu do país, né? Sim. Você conheceu alguns países, vários países da Europa, vivenciou ali outras culturas, com a sua família, sua filhinha pequena e tal. O que isso mudou no Djaí? Cara, viajar é necessário, né? Eu digo que viajar traz mais empatia com o próximo e mais humildade. Você, quando se coloca num local com culturas diferentes, com costumes diferentes, você começa a ver que o mundo não gira da forma como você acha que deveria girar, que as coisas não são como você acha que deveriam ser. Então isso te traz mais humildade, te traz mais resiliência, te aproxima da família. Eu estava num momento de muita pressão, até um pouco antes, né, de viajar, porque por mais que as coisas já estivessem se aplumando, o engraçado é que eu fora foi quando a empresa teve os melhores resultados. E eu estou falando isso com orgulho, porque isso mostra o potencial do nosso time. Então, obviamente, eu estava de lá, acompanhando todo o processo, fazendo reuniões constantes e tudo mais, mas o time mostrou, de fato, um destacamento, né, fora da minha presença ali. Mas estar lá fora me fez refletir bastante sobre a vida e sobre negócios também. Então, hoje eu voltei com outra cabeça, hoje eu tenho muito mais tranquilidade para lidar com as situações adversas, me tornei um cara menos explosivo, né? Então eu sou mais paciente, sou mais contido agora. Falando do lado pessoal, eu posso dizer que eu passei a dar prioridade a outras coisas, como tudo na vida, até sobre questões materiais também. Eu fiquei na Europa, a maioria dos lugares que eu fiquei foram lugares simples, passei por 15 países nessa viagem agora, e a maioria dos lugares que eu ficava eram lugares simples, diferente da estrutura que a gente tem aqui no Brasil. Sim.
E eu percebi que eu não preciso de muita coisa para viver. Eu preciso só do necessário e da minha família bem ali do meu lado. Isso é o mais importante. Então, me mudou como pessoa, né? Me causou uma transformação e, obviamente, me trouxe uma visão melhor para os negócios, me trouxe mais humildade, mais empatia. Grandes gestores sempre dizem que é importante você ter mais de uma atividade, não só, por exemplo, se você está aqui na Trading Flow, seria bom você se debruçar em alguma outra coisa para você poder enxergar a Trading Flow ou qualquer outro projeto um pouco de fora. Você acha que nessa viagem você enxergou algumas coisas diferentes? Muito. Ajuda, né? Muito, ajuda muito. Você começa a ver as coisas por um outro ângulo e principalmente você começa a ter uma visão dos negócios realmente. Eu já voltei de lá com outras ideias, já comecei a ter uma criatividade maior por estar lá fora. É aquilo, você começa a ver realidades muito distintas daquilo que você está acostumado, do padrão. E aí você para e percebe, cara, existe uma outra forma de ver as coisas. Isso serve até quando você se encontra num cenário de decisão, que você precisa realmente tomar uma atitude, você começa a ponderar aquilo de maneira diferente, pelo fato de já ter vivido essa experiência. Isso é fundamental. Eu acho que viver essa experiência é extremamente necessário, viajar é necessário. Inclusive, isso é algo que nós vamos introduzir dentro da Trading Flow de uma maneira muito estratégica, mas para quem viu os vídeos que eu gravei lá fora, já pôde ter um insight ali daquilo que a gente pretende fazer. Eu acho que é isso. A Trading Flow, ela certamente vai avançar muito mais agora na vida das pessoas, de forma a criar condições para que as pessoas possam viver uma vida muito mais plena do que aquilo que a gente está só acostumado a ver por aí, que é fazer day trade, ganhar dinheiro e ponto final. Entendi. Agora, aos 48 do segundo tempo, a gente está de casa nova. Como diriam aí, a gente está na Faria Lima do Rio de Janeiro. Talvez o prédio mais chique, mais elegante do Rio de Janeiro aí. Grandes empresas, inclusive do nosso segmento, estão aqui. Sim. Você esperava chegar aqui tão rápido? Isso representa algo para você? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, na verdade, Só te cortando, porque eu pensei isso. Quando eu entrei aqui, eu falei, cheguei. Tamo aqui. Eu sempre tive uma visão muito, digamos assim, eu acredito muito no nosso trabalho. Eu acredito muito na nossa força. E estar aqui hoje é só uma resultante daquilo que a gente fez no decorrer do ano, desde quando nós iniciamos o nosso trabalho. Então, óbvio, é uma vitória, é um marco, né? É um posicionamento, mas por outro lado, isso aqui é apenas um pouquinho do que realmente vem. Porque, óbvio, a gente está aí para os próximos dias trazer algumas novidades, mas essa estrutura aqui ela é extremamente necessária para o projeto que vem agora. Eu digo que a Trading Flow, isso era o que eu falava lá no início, ela é muito maior do que uma mesa proprietária, mas a gente vai trazer isso aí para os próximos dias. Mas fico muito feliz de poder estar aqui, de ter essa estrutura, de poder proporcionar isso para o nosso time e principalmente para as pessoas que ainda vão fazer parte do nosso time. O time vai crescer, né? Vai ser necessário crescer. A gente não pode falar o porquê, mas vai ser necessário. Bom, acho que a gente passou aí um panorama geral do ano inteiro, né? A gente começou lá no teu prédio, no Recreio dos Bandeirantes, viemos parar aqui no Le Monde, e esse foi um pouquinho do que a gente passou nesse ano. Não pretendia fazer uma entrevista contigo, acabou saindo de forma natural isso aí, mas para fechar, qual foi o seu maior acerto e o seu maior erro esse ano? O que você puder falar, um acerto e um erro desse ano. Bom, o acerto foi ter tomado algumas decisões de colocar o pé no freio quando foi preciso. Erro. Está se referindo à conta alavancada. Esse foi o seu maior acerto? Não só esse. Teve outras situações que eu tive que estopar, digamos assim. Entendi. Então, eu acho que isso foi muito acertado. O erro foi não ter feito algumas coisas quando eu poderia ter feito, né? Então, isso vale para quem é empreendedor. Eu sei que tem muitos empreendedores que acabam querendo vir para o mundo do day trade, principalmente comerciantes, por exemplo, que tem uma vida muito ligada ali ao seu próprio negócio, acabam não tendo tempo. Então, vem essa questão da liberdade, da tranquilidade que o trader supostamente pode ter e embarcam nessa, mas isso vale para esse público, né? Quando as coisas estão indo muito bem, a gente acaba não se preocupando muito com o avanço, com o crescimento. Bom, as coisas estão indo bem, então deixa, né, as coisas seguirem.
Quando na verdade eu aprendi nesse ano que quando as coisas estão indo bem, aí mesmo que a gente tem que avançar, a gente tem que nadar como se de estivesse braçada. indo mal, né? Exatamente. Tem que agir como se estivesse indo mal. Exatamente. Então, houve determinados momentos que a empresa estava indo muito bem e eu dei aquela relaxada, vamos dizer assim, de não provocar mais avanços. E isso é uma coisa que certamente vai mudar agora em 2024, porque a gente está trazendo algumas novidades e eu estou com um espírito, uma determinação muito grande em relação a isso, que vai ficar muito difícil. A gente vai subir o nível do negócio e o que a gente puder fazer de esforço, um violento esforço, a gente vai fazer e a gente vai continuar crescendo, independente das boas circunstâncias. Perfeito. Pessoal, esse foi o Djair Oliveira, esse também foi o nosso ano de 2023. Até a próxima.